Gente, finalmente eu vim aqui, finalmente eu vim no IGTV para falar sobre as minhas descobertas sobre o desenvolvimento do Novo Testamento na patrística, né? Quem me acompanha aqui no meu perfil sabe que eu estudo a patrística há 3 anos, que eu me converti, né, lendo a patrística, estudando a patrística, que são os documentos dos primeiros 8 séculos da igreja cristã, né? Então nós estamos falando da igreja primitiva, aí dos primeiríssimos cristãos. E eu comecei a estudar patrística porque eu queria saber mais sobre a história da Bíblia, né? E foi assim que eu cheguei em um autor, em um escritor, um historiador do século IV, do ano 325, mais ou menos, Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. Quem me acompanha aqui no perfil já está acostumado, né, com as minhas citações de Eusébio, porque esse é o livro mais histórico dos 4 primeiros séculos, é o livro mais histórico mesmo, que conta realmente a história da igreja. Então, esse livro aqui vai ter vários relatos sobre como a igreja primitiva foi desenvolvendo o Novo Testamento ao longo aí dos primeiríssimos séculos. Então eu vim dividir com vocês aquilo que eu descobri, porque eu descobri há 3 anos atrás que eu não sabia nada sobre a história da Bíblia, eu só conhecia as cartas, mas eu nunca tinha refletido sobre como aquelas cartas foram para lá. Meio que eu acho que indiretamente eu acabava acreditando que a Bíblia tinha caído do céu de Zirpa e tudo. Eu achava que a Bíblia foi escrita contemporaneamente aos apóstolos, ao mesmo tempo, né? Eu nunca tinha refletido sobre como aqueles livros foram para lá. Então, quando eu descobri que eu não sabia muita coisa sobre a Bíblia, e basicamente foi quando eu descobri que o Evangelho de João, o Evangelho de Lucas e Marcos não eram evangelhos escritos por apóstolos. Eu descobri que o Evangelho de Lucas e de Marcos foi escrito por discípulos. Marcos e Lucas eram discípulos dos apóstolos, não chegaram a ver Jesus pessoalmente com seus próprios olhos. Eu não sabia disso, foi aí que eu me despertei para estudar a história da Bíblia. Eu quero convidar todos vocês que chegaram aqui e não me conhecem muito bem, que vão assistir a live o dia que eu descobri a patrística, porque eu vou explicar direitinho como foi que a história da Bíblia me trouxe até a patrística, tá bom? Mas vamos lá, gente. Eu já tinha falado para vocês que eu ia começar aqui, né, uma série de conteúdos sobre a história da Bíblia, e eu vou falar para vocês sobre o desenvolvimento do Novo Testamento dentro daquilo que nos é revelado pelos pais da igreja, tá? E eu vou falar aqui de Eusébio de Cesareia e, que eu já mostrei aqui para vocês, vou usar também contra as heresias de Irineu de Leão. Irineu de Leão foi bispo da igreja de Lyon, na França, no século II. Então, ele vai escrever essa obra aqui por volta do ano 180. Então, a gente está bem ali na era apostólica, bem no início mesmo da era cristã. E Eusébio de Cesareia vai fazer um apanhado de toda a história da igreja nos 4 primeiros séculos. Ele vai escrever por volta do ano 325, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu descobri quando eu comecei a estudar Eusébio de Cesareia, né, sobre o desenvolvimento do Novo Testamento. Primeiro foi que Marcos, não era apóstolo. Então o evangelista Marcos, né, tá lá o Evangelho de Marcos no Novo Testamento, né? Eu descobri que Marcos era companheiro de Pedro. Eu particularmente e provavelmente é uma grande ignorância da minha parte, eu achava que Marcos era um dos apóstolos, um dos 12, né? E eu descobri que não, que Marcos foi discípulo, companheiro do apóstolo Pedro, né? E por que Marcos escreveu o evangelho? Primeiro, Pedro, ele anunciava a doutrina oralmente, tá? Os discípulos, foi uma coisa que eu descobri também estudando a história da igreja, os discípulos não tinham a intenção de deixar um Novo Testamento, um canon. Isso foi surgindo ao longo do tempo. Mas os discípulos, os apóstolos em si mesmos, nunca escreveram nada pensando em deixar um Novo Testamento. Eles não tinham preocupação em deixar uma doutrina por escrito. A preocupação deles era falar, né? Então eles não tinham essa intenção. E Eusébio vai confirmar isso, falando que os apóstolos, eles anunciaram o reino de Deus sem a menor preocupação em escrever livros, tá? Só que o povo, ouvindo a doutrina do apóstolo Pedro, ouvindo a pregação de Pedro, começou a implorar e a insistir que Marcos, que era o companheiro de Pedro na sua viagem em Roma, a gente está falando aqui de Roma, que ele escrevesse e deixasse por escrito um documento da palavra que Pedro estava transmitindo oralmente,
tá? Primeira coisa que eu descobri aqui, a importância da tradição oral. A tradição oral, que é a palavra oral, a palavra falada, ela vem em primeiro lugar. Depois vem as Sagradas Escrituras, veio o Novo Testamento. Porque primeiro o que foi feito foi falar, tá? Então o ensinamento da igreja era oral. Só que o povo começou a pedir para Marcos fazer isso porque eles queriam ter alguma coisa escrita, né, sobre aquilo que Pedro estava falando, né? Eusébio conta que Pedro ficou sabendo de que Marcos tinha decidido escrever o evangelho daquilo que Pedro estava falando por uma revelação do Espírito Santo. E que ele se alegrou com o desejo do povo, né? E aprovou o livro por meio de leituras nas assembleias. Então, o que aconteceu? Marcos ia ouvindo as pregações de Pedro e ia anotando, né? Tudo aquilo que ele ia ouvindo sobre Cristo, né? Sobre a experiência de Pedro com Cristo, sobre a vida de Cristo. E Pedro, né, ao ter essa revelação pelo Espírito Santo, ele aprova, então, o evangelho de Marcos. E ele, quando Marcos... ele fala que quando Marcos termina, Pedro faz a leitura desse evangelho nas assembleias e é aprovado, né? Então ele fala que Marcos escreveu o livro em Roma, né? E ele fala que Pedro mesmo vai contar isso, porque ele faz uma referência a Marcos em Roma, né? Que ele chama com o nome simbólico de Babilônia, em 1 Pedro 5, versículo 13. Né? Foi aí que eu descobri também que Roma que a Babilônia era o nome simbólico para Roma, né? Porque eu achava que a Babilônia era uma outra cidade, que Pedro tinha ido para outra cidade, mas não, era Roma mesmo. Bom, e uma coisa que me impressionou foi que Marcos nunca chegou a ver o Senhor. Ele não foi seguidor direto de Jesus Cristo, sabe? Ele foi convertido, né? Ele não viu Cristo com seus próprios olhos. Primeira grande descoberta, né? E depois disso, o Marcos ele foi enviado ao Egito, né? Onde ele pregou o evangelho e lá ele fundou igrejas, né? Sendo a primeira igreja na cidade de Alexandria. Então esse Marcos, o evangelista Marcos, ele foi depois bispo da igreja de Alexandria, tá? Até então, gente, não existia um Novo Testamento. Eu tô falando dos primeiríssimos anos aí, por volta do ano 60, 70, tá? Depois de Cristo. Mas nós tínhamos cartas apostólicas que circulavam nas igrejas. Não apenas os 27 livros, tá? Mas diversas cartas, dezenas de cartas que eram lidas nas igrejas durante as reuniões. Bom, então essa é a história do Evangelho de Marcos. Aí nós temos o Evangelho de Lucas, né? Que eu também achava que era apóstolo e descobri que não, que Lucas foi discípulo do apóstolo Paulo, né? Lucas é de origem antioquena, ele era médico de profissão, né? E foi companheiro de missão do apóstolo Paulo, ok? Lucas escreveu o Evangelho segundo Lucas daquilo que ele ouviu da boca de Paulo, das pregações de Paulo. Paulo, por si mesmo, não pretendeu deixar documentos escritos da revelação divina, tá? Paulo ele só escrevia quando ele era solicitado pelas igrejas e mesmo assim breves cartas. Se vocês forem ver as cartas paulinas, elas são breves, são pequenas, são curtas, né? Então Paulo também, assim como Pedro, não tinha intenção de deixar um monumento escrito, né, da vida de Cristo. Agora, Eusébio fala que Paulo tomou conhecimento do evangelho que Lucas escreveu, né? Porque ele sempre se refere a esse evangelho como se ele fosse peculiar, né? Ele sempre fala segundo o meu evangelho. Ele fala isso em Romanos, capítulo 2, versículo 16, capítulo 16, fala em 2 Timóteo 2, né? Então Paulo parece que tinha conhecimento do evangelho de Lucas e sabia que Lucas tinha escrito o evangelho mediante as suas palavras, né? Mediante aquilo que Paulo falava. Lucas escreveu o evangelho para fazer descrição garantida dos fatos. Repara só, Lucas indica que muitos outros começaram a contar rapidamente os fatos, né? Que ele mesmo teve exato conhecimento, porque ele era discípulo de Paulo, né? Então ele julgou necessário para livrar, né, o evangelho, ou seja, o plano de salvação divina, de suposições incertas apresentadas por outras pessoas, ele achou melhor transmitir em seu próprio evangelho a descrição garantida dos fatos, ok? De que ele aprendeu com veracidade. Então vocês vão encontrar essa informação lá em Lucas capítulo 1, ele vai falar isso, né? E ele desenvolve o evangelho de Lucas pela convivência e pelo diálogo que ele teve com o apóstolo Paulo, mas também com outros apóstolos, tá?
E Paulo declara que ao escrevendo lá a segunda carta aos Timóteos, né, quando ele está escrevendo a carta aos Timóteos, que apenas Lucas estava com ele, né? E é possível que Lucas tenha terminado o Ato dos Apóstolos, porque Lucas também escreveu o Ato dos Apóstolos nessa ocasião, ok? Quando Paulo estava preso lá em Roma, ok? E depois de Paulo, o apóstolo Lucas conviveu com o restante dos apóstolos, que é o discípulo Lucas vai conviver com o restante dos apóstolos, que é quando ele vai escrever os Atos dos Apóstolos. Então, Lucas escreveu o Evangelho, segundo Lucas, daquilo que ele ouviu de Paulo, né, para preservar a tradição oral, né, do ensinamento cristão de heresias, de falsificações. E depois ele escreveu os Atos dos Apóstolos, quando ele estava convivendo com os outros apóstolos, né? Então, ele escreve os Atos dos Apóstolos daquilo que ele viu, efetivamente. Do Evangelho, não. Ele escreve daquilo que ele ouviu, da tradição oral, ok? Deixa eu passar aqui meu computador. O Evangelho de Mateus. Mateus, ele escreveu o Evangelho porque ele precisava partir para anunciar a palavra. E por isso ele deixou o Evangelho de Mateus escrito na língua pátria, né, no caso em hebraico, para suprir a falta de sua presença, porque Mateus ele era pastor, né, dos fiéis vindo do judaísmo, ok? Então ele escreveu na língua hebraica porque ele publicou o Evangelho entre os hebreus. Então essa é a história de Mateus. Mateus escreveu um Evangelho porque como ele ia viajar para pregar a palavra, ele não queria deixar, né, a sua igreja, os seus fiéis, sem acesso aos ensinamentos. Então ele vai lá e escreve a história de Jesus, né, escreve o Evangelho de Mateus para que os hebreus tivessem, então, aí sempre em mãos, né, a revelação do plano divino de salvação de Jesus Cristo, ok? E, finalmente, nós vamos ter o Evangelho de João, que foi o último dos evangelhos a ser escrito. E depois de vários anos, quando João escreveu o Evangelho de João, inclusive Pedro e Paulo já tinham sido martirizados, ok? O apóstolo João, ele escreveu o Apocalipse enquanto ele estava preso na ilha de Patmos, né? Isso todo mundo sabe. Uma coisa que eu não sabia e que a Bíblia não nos fala é que João não morreu na ilha de Patmos. O apóstolo João não morreu na ilha de Patmos, ok? Mas ele saiu da ilha e voltou para Éfeso depois da morte do imperador Domiciano. Ele foi liberto, foi liberto e ele voltou para Éfeso, lá para a Ásia, né, onde ele governava as igrejas desta região. Quem é que vai provar que o apóstolo João saiu da ilha de Patmos? Aí Eusébio vai citar duas testemunhas oculares. Irineu de Leão, que é esse cara aqui, ok? Que foi bispo lá da igreja de Leão, e vai citar Clemente de Alexandria também como testemunha ocular. Duas pessoas importantíssimas na igreja no período, ok? Segundo Eusébio, o apóstolo João ia, quando convidado, às regiões vizinhas para estabelecer bispos, organizar igrejas inteiras, escolher um clérigo e etc, ok? E ele vai falar o seguinte, dos apóstolos, somente Mateus e João, que eram apóstolos, deixaram memória escrita da vida de Cristo, né? E a tradição refere que tanto Mateus como João só escreveram porque foram forçados pela necessidade, ok? Os outros dois, Lucas e Marcos, eram discípulos, né, dos apóstolos. Disse que João sempre utilizava o anúncio oral, tá? João também, tradição oral. Todos os apóstolos, gente, era tradição oral, ok? Ele só escreveu o evangelho porque quando ele teve conhecimento dos 3 primeiros evangelhos, de Marcos, Lucas e Mateus, ele percebeu que esses evangelhos falavam da vida de Cristo, mas depois da morte do apóstolo de João Batista. Então ele percebeu que faltava a história das primeiras ações de Cristo, ok? Então, os 3 primeiros narravam somente a obra do Salvador, desde a prisão de João Batista, e aí João vai lá e transmite em seu evangelho os eventos que tinham sido omitidos pelos outros 3, né? Então, ele vai falar da infância de Cristo e da vida de Cristo antes da morte de João Batista, ok? Ele vai narrar aí os acontecimentos. E o evangelho segundo João abrange as ações iniciais de Cristo, então, né? E os outros têm o acontecimento no final da sua vida. Segundo Irineu de Leão, o Evangelho de João, ele tem um caráter espiritual, né? Esse evangelho foi reconhecido em todas as igrejas, mas nós vamos ter um problema com o livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse vai ficar para a segunda aula, que eu vou liberar para vocês amanhã, porque nosso tempo já está acabando. Mas essa é a história dos 4 evangelhos. Aguardem que a gente vai entrar no livro de Apocalipse.